vamos neste momento nos desligando de todos os pensamentos externos, procurando aí focar os nossos sentimentos e também os nossos pensamentos no que nós poderemos aprender com as palavras que serão ditas através da espiritualidade maior, espiritualidade dessa casa de trabalho e oração, para que nós consigamos aí nos tornarmos espíritos melhores. Então, que os pensamentos que nos deixam tristes, preocupados, ansiosos, que nos deixam fora do nosso equilíbrio, procuremos nesse momento esquecê-los, para que depois nós nos sintamos mais fortalecidos dentro dos desafios que a vida nos oferece, cuidando e praticando o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, e perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos todos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Pessoal, muito boa tarde, muito feliz aqui em estar com vocês aqui mais uma vez, para a gente conversar mais um pouquinho sobre todas as nossas possibilidades de aprendizados do Evangelho. Pessoal de casa, muito boa tarde também. Eu espero aí que nós consigamos ser aí um veículo positivo de mensagens que possam nos engrandecer ainda mais. Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 140 do livro Fonte Viva, que é um livro que nós temos estudado aos sábados, que nada mais é do que partes do Evangelho abrangidas por Emmanuel de uma maneira muito mais reflexiva, de uma maneira muito mais profunda. Pequenas frases do Evangelho de Lucas, Marcos, pequenos ensinamentos e passagens do Cristo que nos fazem entender melhor tudo aquilo que acontece conosco dentro da nossa caminhada. O capítulo 140 intitula-se Após Jesus e começa com uma frase de Lucas, um parágrafo de Lucas em 23, 26, que diz o seguinte, abre aspas, e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. O que eu pude buscar de entendimento dentro dessa lição são várias vertentes aí que a gente pode usar como análise e usar como reflexão. A primeira delas é o real significado da cruz. Nós enxergamos a cruz de várias maneiras. Nós entendemos a cruz como dor, como sofrimento, como prova, como dificuldade. Como é que vocês enxergam a cruz? Qual é o entendimento de vocês desse símbolo que é um dos mais antigos da humanidade, que já vinha aí em simbolismo desde o Egito, Grécia e tudo mais? O que vocês entendem por isso? Alguém pode me ajudar? Vai, professora. A minha visão da cruz é anterior ao cristianismo. Tá, mas o que ela significa para você? Ela significa uma forma de proteção, uma forma de ligar a terra e o céu. O horizontal significa o humano, o terreno, e o horizontal significa o humano, o terreno, e o vertical significa a criação do ser humano com o céu. É isso aí. No dicionário, cruz significa o quê? Tá ali, ó. Antigo instrumento
de suplício. Essa é uma dos significados da palavra cruz no dicionário. Mas ela simboliza muito mais do que isso, é o que a Karina falou. Ela simboliza para nós a ligação entre o céu e a terra, nos pontos de baixo e de cima. Simboliza também os 4 pontos cardeais do nosso planeta, aonde em cada ponto cardeal existe um círculo de humanidade em que Jesus abrange todos esses 4 pontos cardeais como parte do seu rebanho, ou seja, nós somos as ovelhas de Jesus nesse sentido. Sendo o maior símbolo universal, dentro da tradição cristã, a cruz, a Karina disse que ela entende a cruz antes do cristianismo, mas após o cristianismo, o entendimento da cruz é que ela simboliza diretamente o nosso Mestre Jesus. Ela simboliza a sua vida, ela simboliza os seus ensinamentos, ela simboliza o seu suplício, o seu calvário, a sua dor, mas também simboliza a sua ascensão. É por isso que existe aquele ditado, existe o dito de Jesus, inclusive, que diz: renuncie-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, carrega a tua cruz, aceita a tua cruz e siga-me. Mas o que é aceitar a cruz de cada um de nós? Nós somos espíritos em construção, espíritos em evolução. Entendemos que a dor, o sofrimento, a dificuldade, ela nos trazem também um significado muito maior, desde que nós tenhamos um certo entendimento do que aquilo serve para mim. Então existem pessoas que excomungam a dor, que maltratam a dor, que desprezam a dor, que odeiam a dor, e existem aqueles que aceitam a dor, que são submissos a ela, que são perseverantes a ela, e que conseguem criar com a dor e com o sofrimento um vínculo muito maior, que ao invés de prejudicá-lo, o ajudam. Existe uma história, uma historinha, que uma grande amiga nossa da casa, que já não pertence mais ao nosso plano, que já foi para a pátria espiritual, em que ela dizia que encontrava uma senhora, toda vez que ela encontrava a senhora na rua, vocês vão perceber que tem muita gente assim, falava assim: oi fulana, como que você está? Nossa, estou péssimo, estou ruim, eu tenho uma dor no estômago, que essa dor me maltrata, eu não consigo viver, eu não consigo aproveitar nada, eu não consigo fazer nada. E toda vez que ela a encontrava, era o mesmo dilema, eram as mesmas palavras. Aí, depois de um certo tempo, ela encontrou novamente na rua e viu que ela não falava mais nada, que ela não tocava mais no assunto da dor. Ela me perguntou: e você, melhorou? Do que? Da minha dor? Nossa, somos ótimos amigos hoje. Ela continua em mim, mas eu aprendi a respeitá-la, eu aprendi a aceitá-la. Porque se você convive com alguém e você não aceita esse alguém, isso falando de relacionamento pessoal, não é de relacionamento íntimo, nosso com a nossa dor, vamos um pouquinho mais para fora disso. Se você convive com alguém e esse alguém você não suporta, não tolera, você odeia, mas você sente a necessidade de ter que viver com aquilo, porque aquilo de alguma forma vai te ensinar, você sofre muito mais. É o que nós conversamos no nosso último estudo que eu participei aqui. A gente sofre por sofrer, diferente de sofrer com resignação, de sofrer com entendimento. Mas como eu supero as minhas dificuldades, ou seja, o meu sofrimento, com resignação, com paciência, com perseverança, aceitando tudo, louvando a Deus tudo, porque o correto é isso. O correto é todos nós agradecermos a tudo aquilo que a gente recebe dia a dia, tanto aquilo que é bom como aquilo que é ruim.
Mas aí eu fico perdido, eu não consigo discernir, eu não consigo entender, eu vou gerando mais raiva e mais ódio dentro de mim, e essa raiva e esse ódio que se movimentam dentro de mim, elas vão crescendo como uma bola de neve, e essa bola de neve vai se transformando em mágoa, essa mágoa vai se transformando em tristeza, ódio, doença, primeiro espiritual, depois doença física. Aí a gente é obrigado a ter que recorrer para os nossos médicos terrenos, além de recorrer para os nossos médicos espirituais. Eu tomo 5 injeções por dia para poder sobreviver. Eu tenho uma criaturinha que, de minha convivência, que tem que tomar uma. E a uma é um suplício monstruoso. E aí não toma, porque é revoltado porque tem que tomar. Aí fica reclamando porque tem que tomar e reclamando por quê? Porque o efeito colateral de não tomar causa problemas, dores e disfunções no organismo que são, assim, mais intolerantes do que a própria injeção. O remédio, ele é importante em todos os sentidos. O remédio nos ajuda como se fosse uma muleta para todos nós. Tanto o remédio espiritual quanto o remédio material, o alopático, o remédio que o médico nos dá. Nós, se temos alguma dificuldade física, por exemplo, se eu quebro o pé, eu tenho que usar o gesso. O gesso é o remédio para que o meu osso se revitalize, para que o meu osso se cole, para que ele conserte. Então existe uma necessidade de uma disciplina em todos nós, coisa que é muito difícil a gente ter. Nós temos disciplina às vezes em casa, nós temos disciplina com a família, principalmente nós somos obrigados a ter disciplina no trabalho, porque se a gente não agir de acordo com as regras da empresa que a gente trabalha, nós não fazemos parte daquele círculo, e é importante que todos nós tenhamos essa consciência. Mas como anda a nossa disciplina com relação ao nosso espírito? Como anda o entendimento meu da minha necessidade de aprender? Porque nós só conseguiremos superar as nossas dificuldades ou aceitá-las se nós aumentarmos o nosso nível de conhecimento. E para isso existe a necessidade de dedicação, de tempo, de vontade principalmente, de coragem para começar. Mas a gente prefere doar essa nossa força mais para o campo material da nossa vida, muitas vezes, não digo que somos todos nós, mas muitas vezes acontece, do que para o nosso campo espiritual, que é também uma grande necessidade nossa. Como a cruz, a base dela significa fundações profundas, nós temos que ter raízes no nosso espírito, como uma árvore. A árvore, ela só se sustenta e ela só brilha na sua copa desde que ela tenha bases sólidas na terra, desde que as raízes estejam extremamente unidas e fortalecidas da terra. Então essa é a grande analogia que a gente pode fazer com relação à cruz, com relação ao entendimento de tudo aquilo que a gente carrega de necessidade, ou seja, a nossa cruz. E quem era esse Cirineu? Quem era esse Simão de Cirene, que ele foi escolhido para carregar a cruz de Jesus num momento em que Jesus não suportava mais aquele peso material? Ele era um homem que tinha 2 filhos, esses 2 filhos já eram 2 filhos evangelizados pelo cristianismo, já eram cristãos, e ele era um trabalhador do campo que passava por ali naquele momento, e ali ele foi escolhido para carregar a cruz de Jesus até ao Gólgota, até lá no Calvário. Comentando com os filhos, depois que ele chegou em casa, que ele havia dito que tinha carregado a cruz para um homem, os filhos entenderam que essa cruz que ele carregou foi a cruz de nosso Mestre Jesus, do Messias. Muitas vezes nós somos convidados
O contrário de Simão de Cirene, que ele não foi convidado, foi-lhe imposto, foi-lhe colocado como obrigação dele fazer aquilo. E ele ficou um tanto constrangido em fazer. Ele não fez aquilo de livre e espontânea vontade, ele foi forçado a fazer, mas ele fez. Em alguns momentos da nossa vida, das nossas vidas, nós também somos compelidos a, em algum minuto ou em alguma parte, em algum período da reta de alguém, ajudá-los de alguma forma e até carregá-los como se estivéssemos carregando a cruz dele. Mas nós, como somos extremamente egoístas e pensamos muito mais em nós do que no outro, muitas vezes nós nos desviamos disso. Então o ensinamento de Simão de Cirene, o exemplo que ele nos dá, é de que a qualquer momento nós podemos estar aí nos deparando com alguém que precisa que nós o ajudemos no caminho dele. Da mesma forma que talvez nós precisaremos de alguém que nos carregue no nosso caminho, porque é uma via de mão dupla. A velhice, a infância, a gente precisa que as pessoas cuidem disso. Exato. É porque nós nascemos para vivermos em comunidade. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. O relacionamento pessoal, o relacionamento social, ele é importante para que nós consigamos desenvolver todas as nossas virtudes e superar todas as nossas dificuldades. Então, no relacionamento com o outro, nós vamos aprender a respeitá-lo, nós vamos aprender a entendê-lo. Só que para respeitar o outro e entender o outro, existe a grande necessidade de que nós nos respeitemos e de que nós saibamos quem realmente nós somos. É aí que entra a necessidade, mais uma vez, de nós nos conhecermos a nós mesmos. Esse item de conhecimento de si mesmo, ele vai ser falado em todas as bases, em todos os ensinamentos dos livros de Emmanuel, e ele consta em todas as partes do Evangelho de Jesus. Nós só conseguiremos seguir adiante se nós sabermos quem nós somos, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de culpa, porque nós somos cheios de defeitos. Basta que nós aceitemos essas faltas de qualidade em nós. Uma vez já reconhecendo em nós que nós temos a dificuldade, é um passo para que a gente fique esperto, para que a gente fique atento em atitudes que talvez nós possamos tomar erradas. Então o conhecimento através do Evangelho, as bases do Evangelho ditas e vividas por nosso Mestre Jesus, em todas elas nós encontraremos aí grandes contribuições para os nossos pensamentos, para as nossas ações e, consequentemente, para a nossa própria evolução. E carregar a cruz significa tudo isso. Primeiro, aceitar-se, aceitar a sua dor, fazer com que ela se torne sua amiga, porque todos nós temos dor física, além de dor emocional e espiritual, todos nós temos. E aqui no nosso mundo, é necessário que nós primeiro aceitemos tudo isso, para que a gente consiga seguir em frente. E como eu tenho o discernimento de que eu preciso de me conhecer? A partir do momento em que começam-se os questionamentos íntimos. Quantas vezes nós não nos deparamos aí com questões íntimas que nos deixam sem resposta? Por exemplo, nossa, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Tenho uma vida boa, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho salário, eu tenho saúde, mas eu não consigo ser feliz. Falta alguma coisa dentro de mim e eu não sei o que é. É uma sensação de que parece que a minha vida não anda, porque quem grita dentro de nós é o nosso próprio espírito, pedindo para que nós nos movimentemos através do aprendizado.
Então, um dos primeiros sinais do despertar nosso são essas indagações íntimas. A partir daí, nós começamos a ter a vontade, desde que despertos, a vontade de buscar novos conhecimentos, a vontade de entender muita coisa que acontece na vida e a gente não sabe. As três questões fundamentais da vida também, Caíssa, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou. É isso aí. É isso aí. É a grande questão da vida, né? Tem uma outra historinha também, que eu peguei na internet, de um homem que reclamava muito da sua cruz. E ele falava que a sua dor era a maior dor do mundo. Claro, cada um tem a sua dor e cada um sabe o que é a sua dor. Então a minha, ela é a maior do mundo porque eu não consigo sentir a sua. E é assim com você, de você comigo também. Aí um sábio, ele enumerou várias cruzes, desde um tamanho pequeno até uma cruz enorme. E perguntou a ele: vá lá e escolha qual cruz você quer. Ele, inteligente, dentro da concepção dele, ele foi lá e pegou a menor cruz. Na hora que ele pegou a menor cruz, estava lá gravado o nome dele. Ele falou: nossa, meu nome está nessa cruz? Aí o sábio disse: sim, para você ver o quanto sua dor é pequena comparado com os outros, com as cruzes maiores. Então sempre nós vamos enxergar alguém que tem uma dificuldade maior do que a nossa. E despertando para tudo isso, conseguindo praticar os ensinamentos e as leis divinas, através do nosso despertar e do nosso autoconhecer, é que aí nós vamos nos deparar com mais dificuldades ainda. Analisem, Jesus, o maior espírito de luz que nós já podemos conhecer, o nosso governador planetário, o criador do nosso mundo, ele veio até nós e ele foi desprezado, incompreendido, ele foi humilhado de todas as formas, foi morto, foi crucificado, por ele ser 1000 vezes melhor do que nós. Então o fato de nós adquirirmos um conhecimento maior e praticar as leis de Deus de uma forma mais efetiva, ele vai nos causar dificuldades, porque o outro que está do nosso lado vai falar: esse cara falando um monte de coisa aí, não acredito nisso, fala mal de você para o outro, te desdenha, te despreza. Como ainda acontece com todo mundo que perturba o status quo, né? O sistema da sociedade. É visto como marginal, é perseguido. Entendeu? Então, por quê? Porque por ter um conhecimento maior, por ter uma iluminação maior. O outro, o nosso semelhante, que às vezes é ignorante nesse sentido, o que significa ser ignorante? Ele não participou ainda desse despertar, ele não chegou nesse despertar, então ele é uma pessoa ignorante, ele não tem o conhecimento disso. Cabe a nós que temos o conhecimento e o entendimento, mesmo assim, nesses desprezos, nessas ofensas, nessas injustiças, respeitá-lo e entendê-lo. Por isso que a dificuldade, para quem já tem o conhecimento, se torna ainda maior. É a mesma coisa que dizer assim, ó, eu quero ser livre, eu prezo muito a minha liberdade. Mas o que você entende por liberdade? Quanto mais o espírito cresce, quanto mais o espírito evolui, mais liberdade ele tem. Mais liberdade de entendimento, de ação, de movimento, de pensamento, de luminosidade, de caridade, de boa vontade, de tudo. Quanto mais ele tem tudo isso, mais ele se torna melhor. Mas e nós, que não temos? Como que nós ficamos? Na necessidade do entendimento do outro
e na necessidade da ajuda do outro. Todos nós precisamos um do outro. E assim, o nosso despertar vai nos melhorando, vai favorecendo para que nós entendamos mais que carregar a cruz, o entendimento não é um entendimento de dor, de dificuldade e de tristeza. É um trabalho difícil para todos nós. É um trabalho muito difícil, um trabalho íntimo muito difícil. Porque quando a dor ela pega a gente de verdade, a gente fica sem saber o que fazer. Não é? Isso é com todos nós. Já aconteceu isso comigo. Aí a gente conversa com um amigo e ele fala, não, quando acontecer isso você entra em oração. Quem disse que você lembra de oração quando está doendo? É difícil, porque a gente se envolve tanto na questão difícil, na questão negativa daquilo que está nos envolvendo, que a gente se esquece de entrar em oração e pedir a Deus. A gente se esquece de parar para entender o porquê de estar acontecendo aquilo comigo. É a história do céu e do inferno, né? A criatura foi para o inferno e quando ela chegou lá, o inferno era um caldeirão central, maravilhoso, com muita comida no centro. Cada pessoa tinha o seu próprio talher, só que os braços eram voltados para trás. E as pessoas no inferno passavam fome. Por quê? Porque elas não conseguiam pegar o talher e colocar no caldeirão e trazer comida até a boca. E aí o sábio questionou. E aí Deus pegou que estava no inferno. Aí Deus olhou e falou assim, vem cá comigo, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele foi até o céu, levou esse sábio com ele, que estava lá no inferno. E ele chegando no céu, ele viu que o céu era a mesma estrutura. Era um caldeirão, com muita fartura de comida no centro, e as pessoas também tinham os braços voltados para trás, e cada um tinha o seu utensílio para comer. Só que cada uma pegava a comida no caldeirão e levava a boca do seu braço. As pessoas acham que a gente, eu vou para o céu, as coisas vão melhorar. Não, não é você que vai para o céu, as coisas vão melhorar. O universo é um só em todo lugar. É a mesma coisa. Não adianta você mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de país. Eu vou mudar de país porque eu vou ter uma vida melhor. Não. Se você não mudar mentalmente, não vai fazer diferença. Se você não estiver em paz com você mesmo, você não vai carregá-la, nem adquiri-la em nenhum momento, em nenhum lugar que você está. É importante. E Emmanuel, ele nos alerta da questão da renúncia, né? De renunciar, como Jesus diz, renuncia-se a si mesmo. Mas o que é renunciar a si mesmo? O que vocês entendem por renúncia? Deixar tudo que você tem de lado? Tudo? Todas as questões suas que você conquistou, uma vez conquistado, significa que ele é seu, né? Mas a renúncia aí que ele nos fala, que Emmanuel nos orienta e nos ensina, é a renúncia de entender as nossas dificuldades, os nossos defeitos, para que a gente consiga entender o defeito do outro, ou seja, respeitar. Um dos grandes desafios da humanidade atualmente é justamente a questão do respeito alheio. Respeito coletivo. Sim, de uma forma geral, nós percebemos que as pessoas não toleram a vida que o outro escolheu para ele, e não é ele que está vivendo, é o outro. Hoje a gente está tendo a intolerância à vacina. Sim, e não toleram. Eu respeito o mundo, respeito de coletividade. Sim, não toleram a opinião política, não toleram a religião que a pessoa segue, não toleram o pensamento que a pessoa tem diferente do dela. Mas aonde nós vamos chegar com tanta intolerância? A forma física, a pessoa nasceu com uma forma física diferente da dele. Ela é menosprezada socialmente. Ela não tem culpa de ter nascido daquele jeito. Na verdade, a intolerância, no meu modo de entender, ela é uma exacerbação do nosso próprio ego, porque nós nos julgamos muito superiores ao outro, coisa que nós não somos.
A partir da hora que você se comporta como superior ao outro, você não... né? Então, tem uma passagem do Chico que eu acho muito legal, acho que eu vou ler para vocês, porque se eu começar a falar, eu resumo muito. Que eu achei muito bacana, que fala da cruz de palha e da cruz de ouro. Então diz o seguinte a história: alguns membros da Juventude Espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre o assunto de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas, aos jovens espíritas. Uma jovem muito inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de alguns, a quietude do outro, a incompreensão do outro e muitas coisas mais. Ela dizia: poucos queriam trabalho sacrificial. Ninguém queria se sacrificar, ninguém queria se disciplinar. E aí, como poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro evangélico que estava a exigir dos jovens uma vida limpa e correta, vestida de renúncia e abnegação, eles somente desejavam colher e não semear. O Chico ouviu e considerou: o trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão é muito difícil e por isso gloriosa. E recebe de Emmanuel, então, nesse momento, uma elucidação envolvida na roupagem pobre do nosso pensamento. Travessão, palavras de Emmanuel: há a cruz de ouro e há a cruz de palha, simbolizando as nossas tarefas. A de ouro, ela é a mais procurada. Ela pertence a todos aqueles que querem brilhar, que querem ver seus nomes nos jornais, que querem ser citados, apontados, elogiados como espíritos ou como pessoas beneméritas. Querem a simpatia, querem o bom conceito. Se tomam parte de alguma instituição, eles desejam ardentemente nela os lugares de mando e os lugares de evidência. Querem cargos, mas não querem encargos. A de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que por muito tempo que façam, mais ainda eles poderiam fazer. Não se ensorbebecem dos triunfos, antes estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus à tarefa diferente. Entendem que a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos, nos serviços que realizam, por carregarem a cruz de palha, elas toleram o vômito do outro, o insulto de muitos, a incompreensão de vários, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e com a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, ou seja, aos seus próprios inimigos. E que também os ferem e o desconhecem da vitória da sua segunda milha. Os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias exornando o ambiente feliz que viviam. Demais não precisavam ouvir. Entenderam o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil.
o coração do mundo e a pátria no Evangelho. Linda lição, com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus na hora em que poucos o ouvem. Então a pergunta é para todos nós: qual cruz nós carregamos? Qual cruz nós desejamos? Por qual cruz nós trabalhamos? Para a de ouro ou para a de palha? Pessoal, vocês entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum complemento? Tá tudo bem? Foi entendível a mensagem? O que vocês acharam? Vamos, gente, responde. Ninguém fala nada? Eu falo demais, tem hora que eu quero ficar quieta. Bom, então eu vou... Se falar alguma coisa, eu sou professora, eu carrego de palha, cara. Não sei, você que está falando. Deus me livre. O ego já é do tamanho do Maracanã. Se eu pegar de ouro, velho, a queda vai ser muito grande. Então, tá vendo? Eu vou finalizar com o capítulo do Emmanuel 140. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que mais uma vez o aprendizado tenha sido valoroso para vocês como foi para mim. Muitas vezes a gente pode falar por 1 hora seguida, mas o importante é que talvez uma única palavra que foi dita dentro dessa 1 hora é que desperta o pensamento daquele que escuta, é que desperta o pensamento daquele que lê. Então eu espero que pelo menos uma única palavra que foi dita, não pelo meu espírito, mas pelo intermédio meu da espiritualidade, possam ter chegado no coração de vocês de alguma forma positiva. Tá bom? Então vamos lá. Diz Emmanuel, após Jesus: a multidão que rodeava o Mestre no dia supremo, ela era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo, aquilo que nós falamos, e temiam anunciar as próprias convicções. Os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam medrosos com receio dos seus sacrifícios. Mas um estrangeiro instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, carregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, quando você se aproxima do Evangelho com sinceridade, com fervor, colocam-te a cruz no seu coração. É o que nós falamos sobre quando a gente desperta para praticar as leis de Deus, a cruz ela se torna um pouco maior, um pouco mais difícil. Daí em diante, você será compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e, não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, porque nós somos iguais, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre, diz Emmanuel, e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre
mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Então, mais uma vez, nós agradecemos aqui o envolvimento da equipe espiritual da nossa casa, o envolvimento dos espíritos que trabalham em prol do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que a força e a paz que paira neste momento em nosso ambiente, que entrem e que seus corações estejam abertos para recebê-la de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, com toda a alegria e felicidade do mundo, e que essa paz nos fortaleça no entendimento de quantos obstáculos ainda nós temos para superar e para vencer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Dona Isabel, seu Benedito Daniel. Obrigado a toda a equipe espiritual, a todos vocês aqui que participam conosco desse trabalho, e que nos passes que já estão preparados a equipe espiritual para cedê-los, todos nós recebamos o remédio salutar para todas as nossas misérias e todas as nossas doenças físicas e espirituais. Fiquem todos em Deus. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Neuza. Grande beijo.